Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Nostradamus escreveu a Bíblia? A Bíblia é uma espécie de centúrias de Nostradamus? A Bíblia é um livro que revela profecias sobre o futuro e, especificamente, o nosso futuro? Qual o tamanho do não que você quer na tela? É um não rotundo, tronitoante. Pense todos os trovões do hemisfério norte ribombando de uma vez só. Não tem profecia de futuro, nada na Bíblia. Já direi, você quer encontrar profecia na Bíblia? Encontre. Você está sendo enganado, você está enganando as pessoas, mas vá fazer o que você quiser. Agora, vamos explicar como as coisas de fato funcionaram e funcionam nesse campo. Os escritores da Bíblia. Não, professor, Deus que escreveu a Bíblia. Tá, não estou falando para você porque você não tem neurônio mais. Tem um ovo de vespa jóia dentro da sua cabeça, você tem ouvido, mas não escuta, você tem olho, mas não vê, só tem boca. Fala, 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 asneira e tonteria. Então, para essas pessoas, pensa a Bíblia, imediatamente, Deus escreveu a Bíblia, vá lá para o culto, vá lá dar dízimo. Me poupe. Para a pessoa que consegue pensar em uma Bíblia que ela considera sagrada, que ela considera a palavra de Deus, mas que ela sabe que as pessoas escreveram, então você vai conseguir acompanhar o que eu estou dizendo. Você pode ser crente, você pode estar na igreja, você pode dar dízimo, mas se você reconhece que quem escreveu a Bíblia foram pessoas, judeus, eventualmente uma ou duas judias, mas fundamentalmente pessoas, então dá para você acompanhar aqui o vídeo. Não dá para acompanhar o vídeo quem já cair com essas conversas fiada de picareta de púlpito, de Bíblia inerrante, palavra de Deus imutável, estas baboseiras de controle de gente em estado de vulnerabilidade. Mas, se você não está nesse estado deplorável de subcidadania, continuemos. Aqueles judeus que escreveram a Bíblia não sabem nem que existe Antártida. Não sabem nem que existem o Ártico. Eles não sabem o tamanho do continente onde está o Egito. Eles conhecem o Egito, a maior parte de ouvir falar, porque nunca foram lá. Mas conhecem as franjas do Egito, mas o que está abaixo disso, eles não têm a mínima ideia que existe. Ásia. Na melhor das hipóteses, eles fazem ideia de que tem alguma coisa bem lá para o Oriente, mas esquece Mongólia, esquece China, esquece Vietnã, esquece Coreia, esquece Laos, esquece Camboja. Eles não têm a mínima ideia de que isso existe. São literalmente ignorantes. América? Nunca nem ouviram falar. Eles não sabem nada. Também eles não sabem como é o planeta Terra. Eles não têm nenhuma compreensão do planeta Terra. Eles acham que eles vivem num mundo que é uma planície com montanha e mais nada. E não é como os terraplanistas, cabeças de tonteria, hoje pensam. E eles confundem todos os países numa única plataforma. Isso não existe. Antes dos impérios e da época da globalização, cada povo pensava o seu próprio mundo e mais nada. Eles não têm a mínima ideia de galáxia, de universo, não sabem nada de astronomia. Mesmo quando eles conseguem prever um ou outro acontecimento astronômico, e povos daquela época
conseguiam fazer isso, não é porque eles entendiam como o universo funcionava, é porque pela observação constante, contínua e registrada, eles começavam a perceber as invariáveis de percepção. Eles não sabem o que é, mas a percepção foi montada, eles sabem que todo ano, no dia tal, nesse momento, o Sol vai bater numa linha reta aqui, desse ponto. Então, eles não sabem explicar que tem um planeta girando em torno do Sol, o Sol está girando em torno da galáxia, não sabem isso, eles não têm a mínima ideia. Mas, se você gastar a sua vida monitorando onde o raio de Sol bate a cada dia do ano, depois de 50 anos, você vai saber que em todo equinócio, todo solstício, o Sol chega no auge ou no ponto mais baixo, e eles conseguiam construir edifícios em que tinha um pequeno orifício, e num único dia do ano, a luz do Sol passava por aquele orifício e batia na parede dentro do templo. Eles faziam isso porque compreendiam o universo, têm a mínima noção do universo. Faziam isso porque monitoravam. E mais nada. É como um caçador, um aborígene, um indígena, que, observando o comportamento dos animais, consegue perceber que vai haver um terremoto, um tremor. Porque antes do tremor de terra, os animais dão alerta. Os animais mudam de comportamento. Se você olhar um animal fazendo, você não vai entender nada, porque você não sabe nada disso, mas uma pessoa que viveu fazendo essas observações, que passou por tremores e sobreviveu, e passou por tremores vivendo próximo de animais, e observando o comportamento dos animais, vai associar aquele comportamento específico daquele animal a um tremor de terra. Então, quando o animal tiver aquele comportamento, ele sabe que vai ter um tremor de terra. Agora, ele sabe o que é um tremor de terra? Ele sabe por que o animal pressentiu? Ele entende que tem a ver com o som abaixo da nossa capacidade de ouvir que o animal ouve? Não tem a ver ainda com o movimento, mas com o som? Não, ele não tem a mínima ideia. Mas ele observa. Observando como as coisas funcionam, ele cria uma base de conhecimento por senso comum, que não é científico. Ele não sabe explicar, mas é científico. Ele, por exemplo, durante muito tempo, descobriu que se você tiver um determinado corte, se você pegar uma seiva daquela planta ali e colocar, a cicatrização é mais rápida e não inflama, não dá pus. Agora, ele sabe por que isso? Não tem a mínima ideia. Hoje, nós sabemos que não é a planta, é um princípio ativo, é um elemento químico dentro daquela planta, uma composição molecular. Então, a gente nem precisa da planta, a gente pode simplesmente sintetizar a molécula em laboratório, quando é possível. Mas eles não sabem, são ignorantes completos. Eles não sabem a totalidade da geografia, da história, da astronomia, da biologia, não sabem nada. Aí, você acredita que num texto que ele escreveu, está falando de um povo que ele nunca ouviu falar, de uma região que ele nunca ouviu falar, de uma época que ele nem consegue conceber de tão longe que está. Ele está escrevendo sobre algo que vai acontecer? Tem uma profecia sobre algo que vai acontecer na América em 2023, em 2025. Como criatura? Qual é a lógica? A lógica é o pensamento mágico. A lógica é daquele fundamentalista. Não adianta nada você posar de progressista. Não, a Bíblia foi escrita por pessoas. Aí depois você vem com conversa fiada de profecia. Porque essas profecias, para você acreditar nelas, você tem que acreditar que não é o sujeito que está escrevendo. Baixou lá um troço nele, baixou Deus, baixou o Espírito Santo, baixou um diabo, baixou uma entidade, baixou um espírito, baixou um Exu, baixou qualquer coisa nele, e não é o sujeito que está escrevendo, é essa qualquer coisa aí. É nisso que você tem que acreditar. Porque se você for honesto e conceber que é o sujeito, com que raios ele vai estar falando
Hoje, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, há uma guerra de procuração acontecendo, uma guerra dos Estados Unidos da América e da OTAN contra a Rússia, usando a Ucrânia como boi de piranha, como procuração. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém. Pastor nenhum. Se falar é um boca rota, porque não sabe nada, vai falar, porque Deus me revelou meus ovos. Tem que ser muito tonto para acreditar nesses boca rota. Ninguém sabe nada o que vai acontecer. Como é que um sujeito, há 2.700 anos atrás, saberia? Não faça isso, não. É equívoco absoluto. Ninguém, nenhum ser humano tem a capacidade de saber o que vai acontecer amanhã. Tá certo? Agora, vamos explicar como é que essa crença se desenvolve, porque a gente precisa não apenas saber a realidade, não existe profecia sobre o futuro em nenhum lugar do planeta. Quem acreditar nisso está acreditando em mentira, está sendo enganado, está sendo feito de trouxa, sendo passado para trás. Tem um monte de 171 pregando para você. Mas a gente tem que saber como é que eu sou enganado, porque para mim faz todo sentido. Professor, explica para mim, porque o senhor fala que não existe, mas eu vejo, professor. O cara não está me enganando, está te enganando, está te passando a perna, fazendo você de otário. Não, professor, eu vejo com os meus olhos. Não vê, não, é ilusão de ótica. É manipulação, porque você não sabe nem como se processa o modo de interpretar o texto. E aí é assim. Primeiro, você se entregou ao pensamento mágico. Então você acredita no mundo enfeitiçado, cheio de deuses, cheio de espíritos, cheio de kami, cheio de orixá, cheio de mana, cheio desses trasgos, diabretes, duendes, saci pererê e mais que valha. O mundo não é o mundo real para você, é o mundo fantasioso. O mundo de Harry Potter, o mundo de Senhor dos Anéis. É assim que você concebe o mundo. E, na sua crença particular, você acredita que o passado, o presente e o futuro são ilusões da mente humana. Os deuses sabem o futuro. Então você acredita nesse converser fiadé, porque agora eu vou passar a falar francês aqui no canal. É converser fiadé. Você acredita. Você acredita no mundo animado, no mundo mágico. Você não aprendeu biologia, geologia, física, astronomia. Não aprendeu. E como você não aprendeu, no máximo você esfregou os olhos nos livros, esse bando de doutrina mequetrefe, churumela, estrumice e tonteria ocupa o lugar onde devia estar biologia, química, física, sociologia, política, astronomia. Porque essas porcarias ocupam lugar vazio. Minha avó dizia, nisso ela estava certa, cabeça vazia, oficina do diabo. As pessoas não estudam. Tem uma sala, biologia. Aí a pessoa não estudou biologia. O diabo vai entrar. Entra o diabo, entra Deus, entra Exu, entra Cami, entra todo mundo. Então, ela acredita nesse mundo mágico. Aí ela acredita, então, que futuro, passado e presente para os deuses é tudo a mesma coisa. Agora, professor, mas como é que eu olho para o texto e eu vejo? Depois você vai no Google e pegue as centúrias de Nostradamus. É uma coleção de estrofes e a cada ano as pessoas vão nessas estrofes e encontram nas estrofes os acontecimentos do ano. Faz uma interpretação alegórica, faz uma interpretação figurada do texto e você vai ficar espantado de ver como funciona. É alegoria.
Você faz a palavra significar o que interessa para você que ela signifique, sem você romper a elasticidade da palavra, porque senão deixa de ser um engano e passa a ser uma operação ridícula. Então, é criativo. A elasticidade, a polissemia, a possibilidade da palavra ser usada em vários sentidos diferentes, é usado por esses hermeneutas de Nostradamus. E aí você vai lá e encontra a guerra da Ucrânia, você encontra o terremoto da Turquia e da Síria, tudo. A mesma coisa com a Bíblia, é a mesma coisa. Quem lê a Bíblia desse jeito é a mesma coisa que quem lê Nostradamus. Para de fazer estas besteiras, para de ler o texto assim. Isso torna você uma pessoa cada vez mais indigente cognitivamente. É pobreza intelectual isso. Porque se a pessoa faz para se divertir, é uma coisa. Agora ela faz sem se dar conta do que está fazendo, é alegoria, não está escrito nada disso ali. Veja, por exemplo, o texto que as pessoas usam para interpretar sobre o diabo. Cadê o diabo no texto? Não tem diabo, não tem nada a ver com o diabo o texto. É uma profecia sobre, profecia no sentido de uma declaração teológica, sobre a presunção do rei de Tiro. Um rei muito presunçoso, muito vaidoso, segundo o escritor do texto. Aí você vai na história, você descobre que os persas tentaram invadir a cidade de Tiro, não conseguiram, ela ficava assim dentro do mar. Não conseguiram. Ciro não conseguiu, Dario não conseguiu. Só quem conseguiu destruir a cidade de Tiro foi Alexandre o Grande. Era para o cara bater no peito mesmo. Quem é que consegue derrubar? Ninguém derruba. Eu mando aqui, ninguém vai entrar. Aí veio Alexandre o Grande e derrubou. Então, o texto está pegando esse rei que tinha razões para ser presunçoso, mas está dizendo, vai cair. Provavelmente o texto está escrito, inclusive, já quando caiu, já no período grego. Então, está fazendo um deboche sobre o rei que se achava intocável e virou torrada. Ou então é uma praga. Vai cair, hein? Por exemplo, eu posso fazer uma profecia. Todos os impérios do planeta já caíram. O último foi a Inglaterra. Hoje, o império que está aí bambeando das pernas é os Estados Unidos. Vai cair. Não dura mais muito tempo. Vai cair. Mas isso não é profecia. Isso é aplicação lógica. Não tem império que dure. E se você olha no tempo, os impérios duram cada vez menos tempo. Os Estados Unidos vai ser o império que menos durou na história. Aqui eu já estou arriscando. Dizer que ele vai cair, pode ter certeza. Os Estados Unidos vai cair como império. Agora, se vai durar mais 10 anos, 50 anos, 100 anos, aí é especulação de minha parte. Aí você tenha prudência. Mas que vai cair, tenha certeza absoluta. Não sei se eu estarei vivo para ver, mas que vai cair, vai. O profeta pode estar simplesmente constatando o óbvio. A Síria caiu, Babilônia caiu, a Pérsia caiu, Tiro vai cair, todo mundo cai. Jerusalém caiu, todo mundo cai, ninguém fica de pé, então vai cair. Ou é uma constatação lógica, ou é uma praga, tomara que caia esta porcaria deste rei, não sei porque ele está com raiva de Tiro. Mas não tem nada a ver com o diabo. Aí o leitor que não sabe ler, analfabeto funcional, não sabe ler o texto. Houve lá um pastor mequetrefe, enganador, embromador, 171, falando isso aqui é profecia de Deus para o diabo. Pronto, você que não sabe ler nada, olha para aquilo, vê o diabo. Você tira a palavra, não é mais o Tiro, não é mais o rei de Tiro, não é mais Tiro. Quem é que quis tomar o lugar de Deus? Satanás. Se você entra num transe, um demônio toma conta de você, você para de pensar, você para de ler, você para de refletir, você para de analisar, você para de funcionar. Você vira uma barata conquistada pela Vespa Joia. Vai lá no YouTube, bota assim no YouTube, Vespa Joia. A Vespa Joia é uma vespinha pequenininha assim, toda douradinha, douradinha não, com as penas muito coloridas e muito brilhantes, por isso que ela é chamada de Vespa Joia. Ela vive de fazer barata virar zumbi.
Ela sai da toca, quero uma barata, quero uma barata, quero uma barata. Aí ela acha uma barata, já dá uma estocada na barata, joga um veneninho que deixa a barata zumbi. A barata não morre, mas pronto, zumbi, não pensa mais, não anda mais. Tá viva, mas tá morta. Aí a vespa já leva a barata lá pra toca, aí mete um ovo de vespa dentro da barata viva e a barata fica lá. Uma semana depois, o ovo virou uma larva de vespa, a larva come a barata viva por dentro e sai. Quando você se entrega a esses discursos picaretas pastorais de profecia de Bíblia, você virou uma barata. A porcaria da pregação michuruca, mentirosa, ignorante, entra na sua cabeça igual a estocada da Vespa Jóia. Aí você já fica paralisado ali, uma barata, as anteninhas, só faz assim as anteninhas. Olha lá no vídeo, é você. Eu olhando aqui, olha lá o crente. E você não consegue pensar. Aí o pastor fala, é o diabo. É o diabo. É o Og Magog. É o Og Magog. É os Estados Unidos. É os Estados Unidos. É vive Israel, vive Israel. É uma Vespa Jóia, tadinho. A Vespa Jóia vive de fazer essas leituras. Então você acha que você está lendo, você não está lendo. Você está sendo enganado por enganadores profissionais. São exímios manipuladores das pessoas. Não tem profecia nenhuma. O sujeito não sabe nem como é o mundo dele. Vai saber como é o seu? Para de acreditar nessas mentiras. Mas quem fala essas mentiras, professor, é o pastor. É um mentiroso. É um mentiroso. Pode usar terno, pode usar aquelas bíblias pesadas, pode dar cambalhota. É mentiroso ou ignorante. Nesse campo só tem dois. O ignorante, que não sabe nada, ele é igual você, uma barata, mas a boca funciona. Aí a Vespa Jóia fez dele um zumbi com boca, ele fica repetindo as patacoadas que ele aprendeu do picareta anterior. Mas ele não é um picareta, ele é só um enganado também. Mas ele é enganado que tem uma boca. Então ele fica falando aqueles enganos e engana você. Então, enganado você, enganado a vitrola de púlpito lá da sua igreja, mas alguém é um pilantra que inventou isso aí. Sai fora disso. Pura. Não tem profecia nenhuma. Não tem profecia nenhuma sobre acontecimento nenhum, de país nenhum, de época nenhuma. Nem mesmo no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, os profetas rogavam praga. Não é que eles sabiam o que ia acontecer, eles rogavam uma praga. Igual muita gente roga quando ouve esses vídeos. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, seu leitor de Nostradamus bíblico.